Primeiramente, bom dia, sejam bem-vindos. A apresentação, a minha parte seria soldar, a nossa parte, o nosso grupo vai falar um pouco sobre soldagem por eletroescória, tá? Esse é um processo muito interessante e ele é muito parecido com a solda por arco submerso. Tanto que os equipamentos, eles são muito parecidos e alguns deles são iguais aos utilizados na solda por arco submerso, tá? Então, a soldagem por eletroescória, ela é denominada IWS, ela se iniciou no século passado, né? Inicialmente, ele era realizado na posição vertical. Os fundamentos desse processo já eram conhecidos, né, desde 1900, mas foi em 1950 que os russos desenvolveram um método que a gente utiliza hoje em dia para realizar esse tipo de solda, né? Ele foi constituído em função da sua eficiência sobre o processo de soldagem a arco submerso na execução de soldas verticais em vasos de pressão. Então, dá para a gente perceber que esse tipo de solda por eletroescória, ela é muito parecida com a solda por arco submerso. Esse processo não depende de calor gerado pelo arco elétrico e o calor utilizado requerido, né, é gerado através da resistência à passagem de corrente elétrica, da corrente elétrica pelo banho de escória. Essa solda, ela é muito utilizada quando se deseja soldar e adicionar grandes quantidades de material, como por exemplo, né, soldar seções transversais com uma espessura muito grande. Esse processo, ele se torna viável quando a gente utiliza ele para soldar juntas de topo com dimensões maiores ou iguais a 19 milímetros. Não quer dizer que não se é utilizado para soldar espessuras menores, mas que ele se torna viável, né? Como a gente viu na aula anterior, a parte de custo ele se torna mais viável quando se utilizado para soldar juntas com dimensões maiores que 19 milímetros, né? A soldagem por eletroescória, ou como a gente conheceu, é ESW, ocorre através da fusão da escória líquida, que funde o metal de adição e as superfícies a serem soldadas, tá? A poça de soldagem, ela é contida pelos lados, né? E isso é feito com uma sapata. Essa sapata, ela é de cobre e ela é refrigerada constantemente por água, né? Ou seja, ela é chamada de sapata de retenção ou sapata de refrigeração, como a gente pode observar na figura inferior do lado esquerdo, né? Então aqui você pode observar que você tem o guia tubular do eletrodo, dentro do guia tubular tem o eletrodo, né? Mais para frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre o guia tubular, o eletrodo desses materiais, né? Tem a sapata de retenção, tem os materiais base, os materiais a serem soldados, né? Ali você pode observar que a escória fica por cima, a poça de fusão está embaixo e depois a solda solidificada, né? Bom, antes de se realizar o processo, né, a gente adiciona o fluxo no chanfro. A composição do fluxo, ela é muito importante, porque ela determina como que vai ser a qualidade da operação do processo, né? Então, depois que você acrescenta o fluxo no chanfro, é que se inicia o processo de soldagem, né? Aí, então, com o arco elétrico entre o eletrodo em fusão e o lado inferior do chanfro, o arco é formado e começa a fundir o fluxo, né? A condutibilidade elétrica da escória aumenta proporcionalmente com a temperatura. E com isso, a escória passa a conduzir a corrente melhor, né? E então o arco é extinto e a corrente flui através do eletrodo e da escória, né? O calor gerado pela corrente elétrica é o princípio, né, que serve como fonte de calor. O aquecimento gerado pela passagem de corrente elétrica na escória funde o metal adicionado e as faces do chanfro. O guia do eletrodo e as sapatas, eles estão constantemente se deslocando para cima, para garantir que a superfície do metal sempre esteja na altura média das sapatas de refrigeração, ou seja, a solda ela tem que estar
constantemente sendo refrigerada, tá? O metal solidificado, ele é coberto lateralmente, né, por uma fina camada de escória, que deve ser substituída com a adição regular de fluxo, para que a profundidade do banho de escória seja mantida estável. A profundidade do banho de escória ideal é mais ou menos entre 40 e 60 milímetros, tá? E isso é o que a gente tem para falar sobre o processo de soldagem, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos utilizados na soldagem por eletroescória. Os equipamentos utilizados na soldagem por eletroescória são a fonte de energia, o alimentador de arame, a sapata de retenção ou sapata de refrigeração, ela é responsável por solidificar, né, o material, né? O oscilador, que é o cara que controla ali a velocidade de entrada do arame no processo e a voltagem, né? O tubo guia, que ele pode ser consumível ou não consumível, e o sistema de controle que está atrelado juntamente com o oscilador. Fonte de energia, vamos falar um pouquinho mais. A fonte de energia utilizada no processo é do tipo transformador retificador de tensão constante. Ele opera na faixa entre 450 a 1000 amperes e a tensão mínima em circuito aberto deve ser de 60 volts. Quando você está utilizando a solda ali, ela varia, ela não chega a ficar a 60 volts constantemente, ela varia entre 30 volts a 55 volts. Se você for utilizar outros eletrodos, outros tubos guias, é necessário utilizar uma fonte separada para cada eletrodo, né? E essa fonte ela é muito similar ao arco submerso, tá bom? Tá. O alimentador de arame e o oscilador. A função desse equipamento, desses dois equipamentos, é fornecer ao arame do eletrodo a velocidade constante da fonte do arame, através do tubo guia ao banho de escória. Então, o que acontece? A função dele é fornecer o arame, né, em velocidade constante, tendo como base o fluxo ali do processo, entendeu? Então, a velocidade do eletrodo depende da corrente necessária para a taxa de deposição. E também de acordo com o diâmetro, sendo a velocidade mais ou menos entre 40 a 250 polegadas por minuto. Tubo guia. Há dois tipos de tubo guia, né? O tubo consumível e o não consumível. Como a gente já viu em algumas aulas passadas, é impossível dizer que o tubo não consumível não é consumido. Ele é consumível sim, porém, com uma velocidade muito menor do que o tubo guia consumível. Vamos dizer assim, o tubo não consumível eu ainda posso utilizar algumas vezes em outros processos. E o tubo consumível ele é utilizado na hora que eu já estou fazendo aquele processo, tá? O tubo guia ele é fabricado em aço compatível com metal e mais comprido que a junção a ser soldada. Geralmente o diâmetro externo dele está entre meia polegada a 5/8 de polegada, né? O que dá mais ou menos aí de 12 a 16 milímetros. E o diâmetro interno é de 1/8 a 3/16 de polegada, ou de 3,2 a 4,8 milímetros. O tubo guia é fixado a um tubo suporte. Esse tubo suporte ele tem como material cobre. E esse tubo suporte ele é montado no cabeçote de solda, né? Então a corrente é transmitida do tubo de cobre ao tubo de aço e do tubo de aço ao eletrodo. Entendeu? E aí, de acordo com como vai acontecendo o processo, ele vai sendo consumido, tá? O tubo guia não consumível, este guia, o eletrodo é alimentado por rolos de alimentação do fio para dentro do banho de escória em fusão. Ele funciona como um contato elétrico para energizar o eletrodo, assim como no guia consumível, ou seja, a alimentação elétrica dele é muito parecida com o do consumível. Geralmente, esse tubo guia ele é feito em berílio cobre, que é utilizado devido à sua alta resistência a temperaturas elevadas. Estes tubos eles são envoltos em fitas isolantes para evitar curto-circuito com a peça a ser soldada. Em relação ao guia consumível, o seu diâmetro é menor e ele possui diâmetros menores que meia polegada, que é mais ou menos 13 milímetros. Bom,
a sapata de refrigeração, que é um outro equipamento muito importante, né, no processo de soldagem por eletroscória. Ele tem a função de conter material de solda fundido e o fluxo fundido. Estas sapatas, elas são refrigeradas constantemente por um fluxo de água, né, que refrigera a solda realizada, e ela é moldada, geralmente, de acordo com a superfície da sapata. Então, o que acontece? Se essa sapata tiver ondulações, tiver alguma característica nela, vai ficar impressa, né, na solda. Então, se ela tiver lá um abaulamento, se ela tiver algum perfil irregular, vamos dizer assim, a solda vai sair com esse perfil irregular também, entendeu? Tá? Sistema de controle. Esse sistema de controle tem a função de fornecer os parâmetros necessários para controlar a velocidade, a tensão e a corrente a serem utilizadas na solda. Como a gente pode ver na imagem da direita, você pode observar que no painel ali acima, você controla a amperagem, ó, tá vendo? Tá 1.7, a voltagem que está em torno de 28, lembra que a tensão máxima da fonte de energia é 60 volts, e ela alterna entre 30 a 55 volts durante a operação, né? E a velocidade, que seria a velocidade de entrada do arame, né? Do eletrodo para o processo, tá? Então, isso tem muito a ver. Os eletrodos. Os eletrodos, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre consumíveis, né? Os consumíveis, eles são alguns consumíveis, né? Então, entre eles a gente vai entrar lá o eletrodo, que é um dos principais, né? Eles são arames sólidos ou tubulares. Seus diâmetros variam entre 1,6 a 4 milímetros. E tem uma coisa que é muito engraçada, eles têm que ser armazenados em carretéis e tem que se tomar cuidado para que no momento de operação o arame não enrosque e interrompa o processo de soldagem, né? Então, você tem que tomar cuidado para que não esteja, como eu vou dizer, um emaranhado, como se ele não emaranhasse ali o arame um no outro, né? E como esse processo ele tem um alto valor agregado, né? Ele é um pouco custoso, tanto de material quanto de mão de obra. Se você for ter esse problema, a reinicialização ou retrabalho do processo perde muito recurso, né? E acaba causando a descontinuidade da solda. Tá? Como a gente falou em alguns slides anteriormente, né? Próxima etapa aqui, o guia consumível. O tubo guia é fabricado em aço compatível com metal, é mais comprido que a junção a ser soldada e geralmente seu diâmetro externo tem entre meia polegada a 5/8 de polegada. Seu diâmetro interno é de 1/8 a 3/16 de polegada. Fluxo. O fluxo ele é uma das peças muito importantes para o processo de soldagem por eletroscória, né? Os fluxos eles são do tipo fundido, ao invés de aglomerados, tem aparência granular e sua principal função é produzir a escória que é utilizada para a geração de calor e proteger o material fundido de oxidação, né? Eles normalmente são constituídos de óxidos complexos, que são silício, manganês, cálcio, magnésio, alumina, fluorita. Para manter o contato do metal base e a sapata, né, é utilizado um material refratário à base de alumina, como em outros processos. A seleção e classificação dos materiais vai depender de suas propriedades e interações químicas. Comparado com processos de solda a arco, a escória produzida pelo fluxo para a soldagem de eletroescória tem maior resistividade. Essa escória deve conduzir corrente elétrica, gerar calor necessário para a fusão, proteger a região da solda, podendo até se adequar à composição química do metal depositado, dependendo da sua configuração, né? Algumas características que o material fluxo tem que ter, né, resistência elétrica. Ele deve se adequar ao processo, não podendo ser nem muito resistente, né? Porque se ele for muito resistente, ele vai causar uma poça de fusão mais fria, gerando uma penetração menor no material de base. Quando a resistência é alta, a corrente é menor. Por outro lado, se a resistência for muito baixa, é necessário imputar mais corrente no processo, causando a formação de arcos entre o eletrodo e a superfície, que se agravam quando nas escórias que apresentam condutividade crescente com temperatura. Viscosidade. A escória fundida deve ter uma fluidez equilibrada,
para que possa ter convecção rápida e boa circulação, distribuindo calor ao longo da junta. Viscosidade elevada favorece a retenção elevada, enquanto que uma baixa pode causar vazamentos entre as sapatas, né? Então, tem que ter ali uma viscosidade equilibrada, porque se ela for se ela tiver baixa viscosidade, o que vai acontecer? Ela vai vazar por entre as sapatas de refrigeração, e isso não é legal, então você vai perder no processo. Densidade. A densidade ela deve ser menor que o material fundido, para não criar camadas de escória, impedindo a projeção da própria escória, né? Como se você observar ali umas imagens anteriores, a escória ela se forma nas paredes laterais, né? Então no meio fica só apenas o fluxo fundido, né? A solda, e nas laterais é que se forma a escória, né? O material de proteção que a gente utiliza para proteger a solda, né? Para ela não oxidar. Temperatura de fusão. É aconselhável por fatores econômicos que o ponto de fusão da escória seja inferior ao do metal fundido, evitando que perda das características do metal fundido, né? Que são aqueles problemas que a gente ocorre quando você tem um sobreaquecimento, né? Ali na zona termicamente afetada, quando você tem um problema ali no material de base, no metal de base, né? Então, você tem que tomar cuidado para que a temperatura não seja tão alta para você não impactar ali, né, na formação de grãos. Comportamento químico. A escória deve ser razoavelmente inerte para não modificar as propriedades dos metais fundidos, né? Ela tem que ter uma compatibilidade metalúrgica para que tenha uma solda mais adequada. De modo geral, a escória ela tem que ser compatível com a liga metálica base, não causando reações químicas com outros materiais no processo. E o fluxo tem que ser estável, né? O fluxo fundido ele tem que ter estabilidade para que tenha uma solda mais equilibrada em todo o processo, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre técnicas de operação. Para a realização de uma soldagem por eletroescória, temos as seguintes e principais etapas, né? É necessário preparar a junta. A preparação da junta é o quê? Tem que se garantir que a junta esteja corretamente limpa, né? Não pode ter resquícios de óleo, né? Porque se você tiver isso, você pode prejudicar a solda. Tem que ter a abertura do arco e formação de escória, enchimento da junta, né? Então tem que tomar cuidado com o enchimento da junta, a finalização do processo e a limpeza. Quando há soldagem circunferencial, no caso de tubulações, há adaptação das sapatas de contenção referentes à curvatura das peças. Então elas têm que ser especiais, não podem ser retas, né? Não tem como se fazer isso. Pois as mesmas são giradas durante a operação. A desvantagem é que nesse caso deve ocorrer complemento para finalização por outro processo de soldagem. Ou seja, pode ser que não fique 100%, né, soldado ali, já terminou, vamos lá. Principais variáveis do processo. A forma da poça do metal fundido influencia a fissuras a quente na região fundida e pode ser definida pelo seu fator de forma, né? O fator de forma, então, é definido pela razão da largura pela profundidade máxima da poça de fusão. Pode ocorrer variação de 0,8 a 10, sendo que geralmente, em termos técnicos, esse valor compreende entre 1,5 a 4. Né? Os baixos fatores de forma facilitam a fissuração a quente. Ele também é dependente de outras variáveis, como a tensão da corrente, velocidade de deslocamento, composição dos metais, correntes bases e de adição, entre outros. Tensões elevadas ou baixas, né, da corrente agregam um fator de forma elevado, enquanto velocidades baixas de soldagem originam as poças de fusão rasas, com alto fator de forma. Né? A soldagem por eletroescória pode ser por corrente alternada ou contínua e diretamente influencia, e esse tipo de corrente ele influencia diretamente a taxa de fusão e a produtividade, né? Que tende a aumentar aumentar com o aumento da corrente, né? O fator de profundidade então aumenta assim que aumenta a corrente. Fica-se mais rápido, né? Você tem um maior derretimento. Lembra que quando você tem
o aumento do calor, você tem um aumento do derretimento lá, tá? Com o aumento da tensão de soldagem, ocorre o aumento da penetração lateral do cordão no metal de base. Logo, a largura da solda tende a aumentar o fator de forma e a resistência da fissuração. O número de eletrodos é escolhido em função da espessura da peça a ser unida, e o espaçamento entre eles deve ser tal qual não ocorra falta de fusão lateral ou central, né? Como a gente pode ver aqui na imagem inferior no canto direito, né? A gente tem ali 4 eletrodos, né, realizando essa solda. Então, você pode ver que ela é variada de acordo com a largura, né, que tem que da região a ser soldada. Há tempos de parada em cada extremidade e são determinados em função do número de eletrodos e da sua distribuição de junta. Esses tempos de parada variam entre 2 e 7 segundos para garantir que a fusão ocorra de forma completa do metal base, evitando assim o resfriamento da região da poça próxima às sapatas de contenção. Né? O diâmetro do eletrodo ele tem que ser levado em consideração. Se a gente prestar atenção na imagem superior no canto esquerdo, a gente vai ver ali o diâmetro do arame. Então, o diâmetro de 2,5 milímetros, a velocidade do arame tem que ser mais ou menos entre 4 e 9 metros por minuto. E a tensão tem que estar entre 32 a 50 volts. E a corrente entre 450 a 600. Né? A densidade da corrente, que seria a área por milímetro quadrado, de 90 a 120, a taxa de deposição de 10 a 20 quilogramas por hora. Né? Então, isso é tabelado, esses parâmetros são tabelados. Né? A oscilação lateral, voltando aqui só, a oscilação lateral ela produz uma melhor distribuição de calor na junta, favorece fusão mais efetiva no metal de base e realiza a homogeneização da poça de escória. As velocidades de oscilação entre 8 e 40 milímetros por segundo, né, são usadas e para maiores espessuras. Com o aumento da velocidade de oscilação, a largura da poça e o fator de forma tende a diminuir. Né? Banho de escória com pouca profundidade favorece a ebulição. Já a profundidade muito elevada inibe a circulação de escória. Com o aumento da profundidade da camada de escória, o fator de forma diminui. Normalmente são utilizados valores entre 25 e 50 milímetros. Além da profundidade, é necessário espaçamento entre as peças ou abertura da raiz mínima para ocorrer tamanho e circulação adequados do banho de escória e conter o tubo-guia e seus isolantes, quando for o caso. Pode acarretar no aumento do custo da soldagem as aberturas excessivas em função do tempo e consumo do metal de adição, além de aumentar o fator de forma. As aberturas entre 20 e 40 milímetros são as mais usuais. Devido ao desalinhamento das peças ou irregularidade na superfície, podem ocorrer perda de escória entre a sapata e a peça, decorrente ao banho muito raso ou adição de fluxo úmido. Pode ocorrer borbulhamento da escória, causando respingos. O banho de escória muito raso pode ocasionar aberturas de arco, assim como a fusão do isolamento ou do tubo-guia próximo ao banho. Pode ocorrer a fusão das sapatas, às vezes como consequência da interrupção do fluxo de água de refrigeração ou parâmetros inadequados, podendo levar à interrupção do processo. Por isso que é importante verificar também se as sapatas de refrigeração estão recebendo a quantidade necessária de água e se essa água está circulando lá dentro para garantir a refrigeração. Né? Senão você vai ter ali, né, vai acabar soldando a sapata de refrigeração junto com metal base. Né? Com a utilização múltipla de eletrodos, pode ocorrer interação magnética entre os tubos guia ou entre estes e a parede da cavidade. Então, tem que se tomar cuidado. Algumas aplicações industriais, né? O processo de soldagem por eletroescória é usado quando se necessita de grandes quantidades de material a ser depositado, como a gente já viu, né? Então, ele é um tipo de solda que ele é muito utilizado porque ele é um tipo de solda mais rápido para se preencher certos volumes, vamos dizer assim, né? Então, ele é muito utilizado quando se necessita depositar grande material de solda, né? Como no caso de seções transversais muito espessas, né? A soldagem por eletroescória tem muitas aplicações, principalmente devido às altas taxas de deposição, tornando o processo economicamente viável. As áreas de maior aplicação são
construções metálicas, né? São soldagem, então, de topo em chapas grossas. A construção naval, que se mostra muito usual, muito necessário, né? Que são soldagens de seções do navio e as laterais dos tanques, né? Construção de recipientes e vasos de pressão, onde as costuras são longitudinais. E também técnicas nucleares, né, onde parte dos onde são utilizados em partes dos componentes para usinas nucleares. Construção de máquinas, né, carcaças para turbinas, cilindros, eixos, bases para as máquinas, né, e também na construção de vagões ferroviários, né, superfícies de rolamento, jogos de roda e entre outros, né. Então essa foi a nossa apresentação. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas nas quais vocês podem pesquisar, né, por meio eletrônico. Nós temos os links, né? Então, espero que essa apresentação tenha agregado muito valor para vocês, né? Esse tipo de solda, ele é uma solda muito usual, vamos dizer assim. Você consegue soldar grandes, adicionar grandes quantidades de material de solda. Então, ela é uma solda muito rápida, se você for ver assim, né, em comparado, porque se você for soldar com uma solda por eletrodo revestido, você tem que fazer várias vezes, né? Então, tem várias passadas ali de cordão de solda para você poder preencher o material, enquanto que por esse tipo de solda, você acaba por preencher, né, a região ali muito mais facilmente, né? E ela era muito viável se você for ver por esse lado, né? Em alguns tipos, além da rapidez, a produtividade dela, né, ser alta, você vê que ela se torna muito mais viável, porque você não demanda de um profissional, de um soldador, não demanda tanto da experiência do soldador, né? Você não precisa que o soldador fique ali, né, soldando, fazendo cordão. Na verdade, você só precisa que o soldador acompanhe ali, né, os parâmetros ali, voltagem, corrente, tensão corrente, velocidade do arame, verificar se o arame não está enroscando, se não vai enroscar. E também, né, na verdade, ali onde entra mesmo, né, a parte do operador ali, seria mais ali na hora de acrescentar o fluxo, né? Porque a única coisa ali do processo mesmo que o operador tem que fazer é verificar a altura, né, das sapatas de refrigeração, redefinir a altura de eletrodo e guia, e então fazer o enchimento de fluxo na poça ali, né, para que não falte esse material, porque como a gente viu, a falta do fluxo pode ocasionar alguns problemas, sim. Por exemplo, né, a fusão da sapata de refrigeração com o metal base, né, e isso não seria viável. E também, né, o operador tem que, ele vira mais um gerente de processo, ele tem que gerenciar o processo de soldagem, não executar o processo de soldagem, tá? Então, essa é a nossa apresentação. Se tiverem alguma pergunta, né, podem ficar. Tem um videozinho também que eu vou passar para vocês, né? Esse videozinho, ele tá aqui na nossa, um pouco mais didático, né? Porque a gente acaba falando assim, não, acho que não dá para perceber como que é. Esse é um videozinho que ele foi realizado pelo Senai de Osasco, né? E ele fala sobre o processo de eletroescória. Vamos ver aqui. Bom.
Esse é o processo.